Olá, boa noite. Estamos preparando aqui nossa live. Vamos começar dentro de 8 minutos. Eu estou iniciando antes aqui para fazer algum preparativo. Olá, boa noite, Fabrício, seja bem-vindo aqui. Nós vamos iniciar a live dentro de poucos minutos. Eu entrei um pouco antes aqui para dar uma antecipada, né? Nós vamos falar hoje sobre custos fixos na pequena empresa e com certeza para você que é empreendedor ou que pretende empreender, isso é importantíssimo. Isso muda a gestão da pequena empresa. Olá, boa noite, estamos chegando aí. Você que chegou aqui agora, seja bem-vindo. Nossa live está programada para 19h59, né? Mas eu estou entrando aqui antes um pouco para confirmar se está tudo ok, né? E é isso, nós empreendedores nós que fazemos as coisas acontecerem nesse país, nós somos responsáveis aí por uma grande parte da geração de emprego, né? Boa noite, Fabrício, beleza? Tudo bem? Se você quiser fazer alguma pergunta, tá, Fabrício? Pode começar a fazer aí, né? E a gente vai tocando o barco, tá? Então, o que a gente pode dizer aqui, antes de entrar no assunto, é que a maioria dos pequenos empresários, eles fazem a gestão intuitiva, né, que é o que a maioria faz. Ele fica muito preocupado com a venda, né, isso é normal, tem que vender, porém só vender não é o que vai resolver o problema. Precisa de vender e saber o lucro que está tendo, né? Aí, para você saber o lucro da sua empresa, isso vai envolver o markup que você está usando, né, para formar o preço de vendas, o custo fixo da tua empresa, que nós vamos falar aqui hoje. Você tem que ter controle sobre ele, porém esse custo fixo, ele tem custos normais e tem os custos de médio e longo prazo, que a maioria dos pequenos e microempresários acabam não levando em consideração, porque ele precisa ser apurado, né? E existe a maneira correta, né, que a gente vai estar mostrando aqui, que é onde você muda o futuro da sua pequena empresa, né? As pequenas empresas, geralmente ela nasceu micro, evoluiu, ficou pequena,
e de pequena foi para média, e tem algumas que vão para grande, né? Então, por exemplo, você tem sua empresa, não sei quantos funcionários você tem, mas você fazendo uma gestão bem feita, a tendência é de você crescer a sua empresa. E quando você cresce, inevitavelmente você vai ter que ter mais gente para trabalhar. E para lidar com gente para trabalhar, também precisa de aprender, buscar informação para fazer a coisa da maneira correta. Então, a busca por informação, ela tem que ser incessante, igual, né, eu estou aqui falando, né, você está ouvindo, eu quando falo, eu aprendo mais para colocar em prática no meu negócio. E você está ouvindo, você vai abrir a sua mente. Por quê? Com certeza, até algumas coisas que eu falar que você já sabe, você vai estar melhorando isso, você vai estar confirmando isso. E algumas coisas que eu vou falar, com certeza você não ouviu falar. Boa noite, Medicipais, tudo bom? Boa noite. Seja bem-vindo aqui à nossa live. Estamos começando agora, né? Estamos conversando um pouco aqui. Seja muito bem-vinda. Então, a busca por informação, ela tem que ser incessante por parte do empreendedor. Vamos dar um exemplo aqui, o Abílio Diniz, que faleceu ontem. Eu tenho no material meu ele falando, você vê, um empresário de alto sucesso, e ele sempre fala que na vida dele ele sempre buscou por conhecimento. O conhecimento é a base de tudo. É onde você apura informações para você tomar decisões mais assertivas, né? Você tem que estudar muito, você tem que ouvir muito, estudar muito para poder levar isso para a prática no negócio. Porque você, durante o dia, você toma várias decisões no seu negócio. Muitas vezes você toma decisões vamos dizer, no giro ali. Você está ali, você está tomando decisão. Na verdade, você precisa de buscar informação e, antes de tomar as decisões, tentar buscar essas informações na sua mente. Eu tenho certeza que você vai tomar decisões mais assertivas no seu dia a dia. Isso é inevitável. É isso que dá a diferença entre você ter mais ou menos sucesso, né? Então isso é indispensável para o empreendedor. Ele precisa de buscar informação. Então, nós vamos começar a entrar no assunto aqui, que já deu 20 horas, né? Deixa eu ver aqui. E vamos começar a falar do assunto, né, que eu me propus aqui, que é falar sobre custos fixos na pequena empresa. Só lembrando aqui, para você que está aqui na live, procurar evitar interferência, né? Você está num lugar reservado, porque eu vou falar de muita informação aqui que vai te ajudar na gestão da sua pequena empresa. Pequena, média, micro, não importa. Ou se você pretende empreender. Se você puder, papel e caneta, porque eu vou falar algumas coisas aqui que seria bom anotar, né? E ficar até o final da live, porque no final vão ter coisas importantes aqui que eu vou estar oferecendo para você que ficar até o final da live, né? Então, vamos lá, vamos começar aqui a falar de custo. Uma coisa importante aqui é você saber o que é custo dentro da empresa. Custo é tudo aquilo que vai embora e não volta mais. É importante você ter isso na mente. Para quê? Para você não confundir com a conta que você está pagando de investimento, certo? Quando você está pagando uma conta de investimento, isso não é custo, isso é investimento. Custo é o que eu falei, é tudo aquilo que vai embora e não volta mais. E quando você paga, vou dar um exemplo aqui, você comprou um equipamento para a sua empresa. Quando você paga o boleto desse equipamento, isso é investimento.
Quando vai acontecer o custo desse equipamento? O custo dele vai acontecer na depreciação e na manutenção. Boa noite, Amanda, beleza? Tudo bem? Então, o pequeno empresário, micro, médio, não importa, ele precisa ter isso muito bem claro na mente dele. O que é custo, o que é investimento. Então, tenha o custo é tudo aquilo que vai embora e não volta mais. É uma conta que você paga e que não, aquele dinheiro não volta mais. Vamos dar um exemplo, o aluguel. Você paga um aluguel, esse dinheiro, quando você paga, ele foi embora para o dono do imóvel, ele não volta mais, né? Então, isso é importante você ter na mente. Agora, quando acontece o custo? Quando que isso acontece? Luciana entrou, boa noite, Luciana, tudo bem? Seja bem-vinda aqui. Quando acontece o custo? Isso é importante você entender. Vou dar um exemplo, a lâmpada está acesa. O custo está sendo gerado nesse momento, enquanto a energia está sendo consumida. Você vai pagar essa conta no começo do mês que vem, certo? Então, você gerou o custo agora no mês de fevereiro. Só que você paga essa conta no início de março. Então é importante você perceber isso. Quando que o custo foi gerado? O exemplo da lâmpada. É quando a lâmpada está acesa e consumindo energia. Pagar a conta vai ser o quê? Um movimento financeiro. A entrada e saída de dinheiro, basicamente, é o fluxo de caixa. É outro assunto. Aqui nós estamos falando de custos, certo? Que é importante. Você precisa sair dessa live com muita clareza do que é custo. Eu estou falando de custos fixos, né? Depois vamos falar em outra live sobre custos variáveis, porque o assunto é um pouco extenso e ele provavelmente hoje não dá para falar. Nós vamos tocar aqui no custos fixos. Então, isso, para você identificar custo da empresa, você precisa de estar consciente de que o custo ele acontece no momento. O pagamento é que pode acontecer depois, né? Aí é importante aqui você entender a diferença entre custo fixo e custo variável. Você tem que ter isso muito claro na sua mente. Custo fixo é aquele que não está ligado diretamente à venda. E o custo variável é o que está ligado diretamente à venda. O custo fixo acontece somente quando acontece uma venda. Exemplo, imposto. Se você vender zero, você tem zero de imposto para pagar, não tem imposto para pagar. O simples, vamos dar um exemplo, né? Porque 5% de zero é zero. Então, o imposto é um custo variável. Ele só vai acontecer quando acontecer uma venda. E o custo fixo é aquele que acontece independente da venda acontecer. Exemplo, o aluguel. Você alugou um imóvel para instalar a sua empresa e você está com ela funcionando. Você usou o imóvel do dia 1º ao dia 30 de fevereiro, vamos dar um exemplo, de 29 esse mês, né? Dia 5 de março, inevitavelmente você vai ter que pagar o aluguel, vendendo ou não. Então, olha a diferença. O custo fixo, ele acontece independente de você estar vendendo ou não. Você precisa de ter isso muito claro na sua mente. Porque, normalmente, né, a maioria dos pequenos empresários, ele não quer parar para ouvir isso. Por quê? Ele parece que já sabe. Só que quando ele vai para a empresa dele, ele não consegue identificar lá esses custos, né? Quais são os custos fixos aí? Para que serve isso? Né? Ele até já ouviu falar e tal, sabe alguma coisa. Mas o que ele faz com isso? Então você precisa ficar aqui até o final da live para você entender, né, o que fazer com esses dados, com a apuração desses dados, né? Então, vamos aqui agora, né, um detalhe importante para você entender na gestão de custos. O fechamento
dos custos, né, eles devem ser mensais. Por quê? Todos os dados da empresa, eles são analisados mensalmente, porque você geralmente vê quanto o seu faturamento, você analisa ele mensal. Ah, vendeu quanto esse mês? Ah, vendi X, vendi 70 mil, 100 mil, 500 mil, não importa. Então, para você analisar e apurar o lucro da sua empresa, você vai precisar de transformar todos os custos fixos em valores mensais, né? Isso é importante também você entender isso. Transformar todos os custos em valores mensais para você apurar o seu lucro, né? Você vai ter todos os valores transformado em valor mensal. Então, vamos dar aqui exemplos, né, de custos que você vai ter que lançar, né, vamos dizer, numa planilha para você apurar seu lucro. O aluguel. O aluguel você já paga ele mensal, então você não precisa de apurar, o valor é esse. Energia, você paga uma vez por mês, o valor é mensal, né? Então não importa. Agora vamos pegar aqui o IPTU. O IPTU você paga uma vez por ano. O que você vai fazer com o IPTU? Você vai transformar ele em valor mensal, que é dividir por 12, né? Vamos pegar aqui o alvará. O alvará você paga uma vez por ano. O que você vai fazer? Você vai dividir por 12 para ter o valor mensal, que você vai ter que lançar tudo isso mensalmente. Aí nós temos valores como papelaria, né? Você precisa de as compras que foram feitas de papelaria durante o mês, você precisa de ter essas notinhas todas guardadas para quê? Para você somar e lançar o valor mensal. Papelaria custo fixo. Só que um mês dá um valor, outro mês dá outro valor, né? Não tem problema, mas ele é um custo fixo. Telefone é custo fixo, né? Material de limpeza. Tem mês que você compra um pouco mais, outro mês um pouco menos, né? Mas o valor tem que ser o quê? Mensal. Então você vai somar todas as notinhas que você comprou de material de limpeza para ter o valor que você teve de despesa de material de limpeza. Então tá, no mês de fevereiro você comprou R$50 de material de limpeza. Então você vai jogar esse valor lá na sua planilha, certo? Aí fomos aqui para... Nós temos vários outros custos mensais que você tem o valor fixo praticamente, né? Vamos dizer aqui, quer ver, ó, uma associação comercial que você paga, uma conta de água, né, que você paga, é tudo fixo, valores fixos, né? Associação, CDL, todos esses valores são fixos. Aí agora nós vamos falar de um custo fixo que ele precisa de ser levado de uma forma muito cuidadosa. O pequeno empresário geralmente ele não cuida desse custo da melhor forma, que é o quê? É o prolabore. O prolabore é o quê? É a retirada do sócio, do dono da empresa. A maioria do pequeno empresário, ele pega o dinheiro do caixa da empresa dele como se fosse o bolso dele, né? Ele está ali, vamos dar um exemplo, se ele tem uma loja, né? Está entrando dinheiro durante o dia na loja ali no caixa e ele pega aquele dinheiro ali para ele comprar as coisas pessoais e não tem controle. Tem uns que até anota tudo, já é alguma coisa, né? Se ele está anotando tudo, já quer dizer que ele está atento a isso. Porém, o ideal é ele ter um valor fixo. Quando ele tem funcionário, ele não paga o funcionário do mesmo mês. O ideal é ele saber o que? Ele ter uma retirada fixa, determinada, para ele no começo de mês receber e cuidar da despesa pessoal dele com aquele valor, né? Então, para você ter
domínio dos custos fixos, você precisa de determinar a sua retirada. Você não pode continuar fazendo assim. Vai tirando dinheiro do caixa, de qualquer jeito, né? E no final até um soma lá, só para saber quanto gastou. Mas ele não sabe quanto aquilo está representando nos custos dele. É um custo fixo a retirada do dono da empresa. Só que ele precisa de saber o valor fixo dele e quanto aquilo está representando dos custos fixos e do faturamento da empresa. Isso é necessário, tá? Vamos dar aqui um exemplo de como o sócio da empresa determina um prolabore ideal. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos dizer que você, que é o dono da empresa, você vai ficar 6 meses afastado da empresa. Você vai ficar 6 meses fora da empresa. E você vai contratar um profissional para ser gerente da sua empresa e ficar esses 6 meses administrando sua empresa como você administra. Não mede esforço, procura saber de tudo, né? Acompanha tudo. Seja bem-vindo, vocês estão entrando aqui na live, tá? Nós estamos falando, né, sobre custos fixos na pequena empresa. Então, qual seria o valor do salário desse profissional que vai gerenciar sua empresa durante esses 6 meses? Como você obtém esse valor? Você pode fazer um estudo no mercado, né? Você faz um estudo no mercado de qual é o salário de um gerente que se responsabiliza por essa loja, por essa empresa. Então você vai chegar a um valor de mercado. O valor é 3 mil, é 3.500, é 4, é 5, não importa, você vai ter que chegar a esse valor. Por quê? Porque a sua empresa tem um porte. Qual é o porte da sua empresa? Um gerente, para gerenciar a sua empresa, o porte é tal, o valor é tal. Então, essa já é uma referência importante para você determinar o seu prolabore da sua retirada. Agora, você quer melhorar a sua retirada. Você fala, eu sou dono da empresa, eu me dedico muito, eu mereço ganhar mais. Então tá, se você merece ganhar mais, qual é o caminho? É você buscar conhecimento, que é o que eu estou passando aqui agora, colocar em prática na sua empresa, e aqui tudo que eu vou te mostrar, você tem condição de diminuir custos para aumentar o seu lucro, e a partir do momento que você aprende a apurar todos esses custos e descobrir o ponto de equilíbrio, você vai ter condição de buscar aumento de faturamento. Então, se você aumenta seu faturamento, aumenta seu lucro, o que vai acontecer? Aí você vai poder aumentar sua retirada. Por quê? Você está provando que você é competente e está fazendo sua empresa progredir, desenvolver, prosperar, gerar mais receita, mais lucro. Aí você pode melhorar a sua retirada. Agora, se você tem uma empresa com faturamento baixo, com lucro baixo, não tem jeito, você vai ter que ter uma retirada baixa, porque senão você que é o dono, você mesmo vai estar prejudicando a sua empresa. Isso é importante você que é dono da empresa refletir. Por quê? Muitas vezes eu vejo pequenos empresários reclamando dos funcionários que tem. Então olha só, a responsabilidade é do dono. Porque se ele está contratando mal, é porque ele não está preparado. Porque tem jeito de subir o nível. Você tem funcionários medíocres, eles são o seu espelho. Você é o líder daquela equipe. Então, você está precisando de buscar informação. Você precisa de subir o seu nível, o nível da sua gestão. Porque aí, o próprio funcionário seu vai ter que subir o nível dele. E você vai ter o quê?
você vai ser, todo líder, todo dono de negócio, ele tem que ser um professor, ele tem que ter um pouco de professor. Então, se você está bem informado, tem um bom nível de conhecimento, você vai ter condição de formar melhores funcionários, melhores vendedores. É assim que funciona a engrenagem. Se você não encara dessa forma, você está precisando de mudar, né, a sua forma de enxergar, né? Igual aqui na live eu estou te falando, você que está ouvindo, precisa de mentalizar essa informação, para você, no dia de amanhã, você chegar para o seu trabalho com um nível de comportamento melhor. Né? Você não vai olhar para o funcionário e reclamar dele, você já vai falar assim, não, eu vou ensinar. Para ensinar você tem que aprender. E aí o nível da sua empresa começa a subir. Né? Então, o caminho é a busca de conhecimento. Né? Igual eu convidei aqui muita gente para a live, a gente vê que tem pouca gente. Esse é o nível do pequeno empresário no Brasil. Ele não consegue estar atento às informações que vão ajudá-lo a melhorar a sua gestão. A mente dele não consegue, né? Ele acha cansativo, né? Ficar ouvindo uma coisa que às vezes ele já ouviu em outro lugar, mas aí deixou para lá. Igual aqui, o que eu tenho certeza é que no final da live eu vou fechar um quebra-cabeça, onde você que está aqui vai ver que amanhã você pode chegar na sua empresa com uma visão melhorada, com algo a mais para botar em prática na sua empresa. Né? E aí a maioria tem dificuldade, ele não consegue, ele não dá atenção ao que ele tem que dar atenção, que é a busca de informação. Ele me ouve falando aqui, né? Eu sempre tive negócio, desde adolescente, tudo que eu falo, eu botei em prática no meu negócio de varejo, desenvolvi minha empresa, eu tenho domínio da empresa, hoje eu tenho outros negócios na área de imóveis, com domínio do negócio. Por quê? Porque eu botei em prática o conhecimento que eu adquiri. Certo? Então, você adquire conhecimento, bota em prática e você vai desenvolver a sua empresa. Se você não adquire conhecimento, você fica com aquela gestão medíocre, que acorda todo dia desesperado, querendo vender mais, e não consegue, né? Porque se você não busca informação, né, nem conseguir aumentar seu faturamento, você consegue, você fica reclamando do faturamento. Faturamento você consegue adquirir, melhorar seu faturamento com informação, né? Equipe bem treinada, saber usar a mídia, as redes sociais. Para fazer isso da maneira certa, você precisa buscar informação. Para você poder disputar o mercado com preço, guerra de preço, você precisa saber. Se você fizer de qualquer jeito, você vai quebrar. Né? Porque você tem que saber até onde você pode ir com o desconto que você dá. Não é de qualquer jeito. Né? Eu tenho alunos meus que aprenderam a dominar os números da sua empresa e que hoje ele faz uma promoção, mas ele sabe que quando ele fechar o mês, ele não vai fechar no vermelho. Ele sabe até onde ele pode ir, por quê? Porque ele conhece o ponto de equilíbrio da empresa dele. Então, a maioria dos pequenos, micro, eles não sabem, que eles até ouviu falar em ponto de equilíbrio, mas não sabem nem o que é isso. Né? Ele só ouviu falar, ele não busca saber o que é. Porque para apurar o ponto de equilíbrio, você precisa de primeiro aprender a apurar os custos fixos da empresa da maneira correta. Você vê que o que eu estou falando aqui, né, a gente vai falando, vai desenvolvendo, e tudo que eu estou falando aqui é indispensável para você entender o porquê de apurar esses valores. Né? Você não ouve o que está sendo falado, né, com certeza você continua do mesmo jeito que você está. Mas então, sobre o Prolabore, voltando aqui a falar sobre o Prolabore, que é a retirada do dono. Ele precisa determinar um valor da retirada. E esse valor precisa ser justo para a empresa dele conseguir pagá-lo. Não tem jeito. Eu fiz uma enquete. 80% dos pequenos empresários,
eles não têm o valor determinado. Ele usa o caixa da empresa como se fosse o bolso dele. E 20% dos pequenos, micro, ele determinou o valor para a retirada dele. Então, você vê que 20% só determinou o valor da retirada dele e vive com aquele valor. Ele está fazendo certo. Só precisa de ver se o valor que ele determinou a empresa dele suporta pagar. Mas já é um bom começo. Ele já tem o valor determinado. Vamos agora para um custo que nós chamamos de custo de médio e longo prazo, que é o provisionamento da folha de pagamento. O que nós temos aqui? Isso é um assunto muito sério, tá? Eu tenho aula falando só sobre isso, ensinando a calcular todos os custos que incidem sobre a folha de pagamento. Aqui nós vamos só falar porque não dá tempo de mostrar os cálculos. Vamos lá, você tem o salário que você paga todo mês ao funcionário. Nós chamamos de valor percebido. Por quê? Você vai ter que tirar do saldo da empresa para pagar. Né? Vamos lá, R$ 1.412 é o salário do mês. Beleza. Aí vem o quê? O 13º salário. Você só paga ele no final do ano. Muito pequeno empresário chega no final do ano e não tem dinheiro para pagar esse 13º. Ele pega dinheiro emprestado no banco para pagar o 13º. Por quê? Porque ele não faz o provisionamento. Ele vê esse dinheiro no caixa da empresa e acha que é dele. Ele gasta o dinheiro com ele. Ele gasta dinheiro com ele. O dinheiro não é dele. Se ele fizer o provisionamento do jeito que eu mostro, ele vai saber que aquele dinheiro não é dele. Tem que estar lá na conta mesmo, porque final do ano vai vencer. Então, primeiro passo, 13º salário. Você pega o valor do salário e divide por 12. Todo mês você tem que estar guardando aquele dinheiro ali, para chegar no final do ano você não passar apertado. Férias, você paga uma vez por ano ao funcionário. Um mês, outro mês. Mas você sabe o quê? Que você vai pagar um salário a ele e mais 1/3. Você tem que estar provisionando. Divide esse valor por 12 e joga lá como custo fixo mensal. Aí depois vem o custo com demissão. Custo com demissão. Esse daqui é mais complexo o cálculo, né? Tem que aprender a fazer o cálculo. Eu ensino no meu curso, nas aulas do meu curso, é ensinado a fazer o cálculo da maneira correta. Basicamente, do aviso prévio você vai ter lá o próprio aviso prévio, que você divide por 12, né? Férias em cima do aviso prévio, 1/3 de férias em cima do aviso prévio, 13º salário do aviso prévio, FGTS do aviso prévio e a multa de 40%. Aqui eu estou falando rapidamente porque isso daqui tem uma aula só ensinando a fazer esse cálculo, né? Não dá para a gente parar aqui para fazer, né? Até porque não foi isso que aqui está preparado para mostrar todos os custos fixos que acontecem na sua empresa, para você mudar a sua consciência e passar a ter controle e dominar os custos fixos. É o primeiro passo, é a base, isso é a base do negócio, tá? Para você ter domínio da sua empresa, esse é o primeiro passo, dominar os custos fixos, igual eu já falei aqui, que é o Prolabore. Agora veio a folha de pagamentos, e agora nós vamos para um que também é muito importante, que esse é até um custo de longo prazo. Esse custo, tem um custo dele que geralmente acontece de 4 em 4 anos, 5 em 5 anos, que é a depreciação. Depreciação, vou dar um exemplo aqui. Você montou uma loja, uma indústria hoje, um escritório hoje, você montou ele hoje, está tudo novinho. Escritório com equipamento novo, mesa nova, uma maravilha, tá a loja lá tudo novinho, sua indústria, pequena indústria, tudo novinho. Com certeza, daqui 4, 5 anos, se você não reformar, você começa a ficar para trás. E esse fato de não reformar, você perde mercado. Loja, sua loja começa a ficar feia, passada,
você vai perder cliente com certeza. Você tem que reformar. Esse custo está acontecendo todo mês. Seu escritório, você tem uma equipe funcionando lá, equipamento. Se você não renova, sua empresa começa a ficar para trás. Seu cliente vai ver que seu escritório está ficando defasado. Não pode, você tem que estar reinvestindo. Né? Então a gente faz o quê? O provisionamento desse valor na depreciação e ele cai no custo fixo mensal. Aí vamos dar outro exemplo aqui, computador. Você compra um computador. Quando você compra um computador, ele é um investimento. Computador é investimento. Só que ele gera um custo mensal fixo, que é o quê? Depreciação e manutenção. Então você que é o dono da empresa, você precisa ter isso claro na sua mente. O que é investimento? O que é custo? Você vê, quando você compra um equipamento, você fez um investimento. Você comprou o equipamento, ele entrou dentro da sua empresa, automaticamente ele começa a gerar custo, que é o quê? Depreciação e manutenção. São dois custos que ele vai gerar todo mês. Você precisa de provisionar. Como calcula? Aí não é o nosso objetivo aqui agora mostrar o cálculo. Basicamente, tá? Falando a grosso modo, é assim. Você comprou um computador por R$4.000. Colocou na sua empresa hoje. Esse computador, ele geralmente vai ter uma vida útil de, vamos dizer, de 5 anos. Tem computador que aguenta 5 anos. Eu tenho computador que aguenta 5 anos. Um computador bom, ele aguenta 5 anos. Qual é a depreciação? Você vai pegar os 4.000 e dividir por 60 meses, que é referente a 5 anos. Então, quer dizer, todo mês esse dinheiro tem que estar sendo reservado, porque lá na frente você vai ter que trocar esse computador. Você vai ter que comprar ele à vista? Não. Mas essa depreciação precisa de estar sendo provisionada. Por quê? Porque senão você vai achar que aquele dinheiro é seu. E não é. Isso acontece com um monte de micro, pequeno empresário. Ele vê dinheiro na conta e pensa que aquele dinheiro é dele. Né? Ele está vendendo, está pagando os boletos, está sobrando um dinheiro lá, ele está achando que aquele dinheiro que sobrou é dele. Aquele dinheiro pode ser de uma demissão, pode ser do 13º que vai pagar, uma depreciação, que ele vai precisar desse dinheiro para uma reforma, e ele não tem consciência disso. Ele vai lá, compra um negócio para ele, troca de carro, começa a fazer um monte de negócio bacana, aí quem olha fala, nossa, fulano está ganhando dinheiro no negócio, daí a pouco começa a ir para trás. Por quê? Ele não fez essa gestão de custo, não tinha consciência, porque a primeira coisa é mudar a consciência. O empresário precisa mudar a consciência dele, para na hora que ele vê aquilo acontecendo, ele saber realmente a ação que ele deve tomar, para ele fazer ações assertivas. É difícil, lógico que é, porque todo dono de empresa, ele trabalha muito. Sim, Bruna, esse valor provisionado, você pode gerir ele desta forma. Vou te dar um exemplo bacana. No condomínio, igual por exemplo, eu moro aqui no prédio, então eu pago condomínio, aí tem lá cota, fundo de reserva. O fundo de reserva é para quê? No prédio, no condomínio, é para os imprevistos. Uma obra, a fachada começou a cair. Você vai ter que ter dinheiro para reformar. Mão de obra é à vista, não tem colher de chá. Então, na empresa, quem consegue fazer isso, está de parabéns. Por exemplo, eu teve uma fase no varejo, o que eu fazia? Eu procurava manter um faturamento sempre de reserva. Minha empresa vendia, vamos dizer, vendia R$90.000. Eu segurava 90.000 na conta reserva. Saía, eu voltava dinheiro para ela. Isso te dá tranquilidade. Tem gente que não consegue fazer isso nunca. Ele vê dinheiro na conta e fica doido. Ele quer gastar aquele dinheiro com ele. Ele fala, não, eu trabalho muito, eu me mato trabalhar, eu vou pegar esse dinheiro, vou viajar, vou para não sei aonde. Rapaz, para você fazer isso, você tem que fazer essa reserva.
correta, e aí o que sobrou de excessivo, que você vai identificar isso numa apuração de lucro, quando você apurar o lucro da sua empresa, que você realmente vê que você está tendo um lucro consistente, você está aumentando o faturamento, você está aumentando o seu lucro, aí você vai identificar esse dinheiro. Muitas vezes esse lucro seu, ele está ficando no estoque, né? Seu estoque está aumentando, você não está vendo dinheiro, mas está ficando no estoque. Aí você precisa identificar seu estoque. Você está com mercadoria encalhada, você comprou errado? Se você comprar errado, a compra errada é um peso para a empresa, que muitos comerciantes cometem. Por exemplo, no meu varejo eu mexia com moda. A moda é um perigo para isso. Comprar coleção. Coleção é uma faca de dois gumes. Você vai lá e compra coleção de moda, né, de marca, e aquilo ali vai ter produto que não vai girar, você tem que jogar para liquidação. Isso é um problema grave, não é fácil. Agora vamos dar um exemplo do material de construção. O material de construção, você acaba errando menos, até porque o material de construção, ele não é, praticamente nada é perecível, a maioria de tudo ali é eterno, você pode vender a qualquer momento. Moda é perecível, é quase igual a alimento, é pior do que alimento. Você comprou a coleção, chegou, passou um mês dentro da loja e ficou velho. E o cliente sabe. Então, quem é do ramo de moda sabe disso. É um ramo complexo. Aí, vamos lá. Esse assunto que eu estou falando da depreciação, né? Como você cuidar. Isso é a alma do negócio. É a alma do negócio. Quando você trabalha com esse controle, você fica com oxigênio para trabalhar, e aí você encara o mercado de outra forma. Por quê? Porque você tem oxigênio para respirar. Né? Vou dar um exemplo aqui. Quando teve a pandemia que o varejo fechou as portas, tiveram vários varejistas que tiveram que encerrar a atividade. E tiveram varejistas que conseguiram manter o negócio. Por quê? Porque ele tinha reserva. Né? Tinha reserva, então com reserva você consegue respirar. Você não tem reserva nenhuma, trabalha no... a gente chama de apagar incêndio, né? Você já acorda de manhã, abre lá seu escritório, indústria, o que for, aquele dinheiro que está entrando, ele já está com o destino certo, porque tem um monte de conta atrasada. Você precisa de montar um plano de ação para sair dessa. Isso não te leva a lugar nenhum. E aí você naquele dia a dia, como você não busca conhecimento, você acha que não tem jeito. E tem jeito. Vai ter que trabalhar mais no começo, vai dar trabalho pra caramba, porque você vai ter que buscar conhecimento e botar em prática e fazer um dever de casa pesado. Igual eu vou dar um exemplo aqui. Tem um aluno meu que quando ele fez o curso de gestão de custos, né, que eu tenho o curso, né, aqui eu estou falando tudo que é importante para você conhecer sobre gestão de custos, estou falando hoje de custos fixos, mas para você fazer, apurar, aprender, não tem jeito, precisa de mais tempo, né? Então você tem que ter essas aulas disponíveis para você ter domínio sobre isso. Você vai aprender, vai ter acesso a uma planilha e você vai dominar. Só que é o quê? Não adianta você falar assim, eu vou entrar agora, o mês que vem eu já sei tudo. Não, é um trabalho de você vai elevando o seu nível de conhecimento. E conforme você eleva seu nível de conhecimento, você vai apurando, você vai dominando sua empresa cada dia mais. E aí você pode fazer uma viagem com mais tranquilidade. Porque quando você começa a ter controle da sua empresa, até seu funcionário começa a ver isso. Ele vai enxergar isso. Quando você tem um funcionário que ele vê que você não tem controle de nada, você trabalha tudo no mais ou menos, ele sabe disso. E quando você começa a ter controle rígido, ele sabe disso. E ele está vendo. Eu vou dar um exemplo aqui para quem é de comércio, varejo. Hoje eu não trabalho com varejo, eu trabalho com imóveis e outros negócios, energia solar que eu tenho. No varejo, eu fazia conferência de mercadoria praticamente todos os dias. Pegava referências de produtos que tinham um maior giro, ia lá e contava durante o dia mesmo. Dá uma brecha do movimento, tranquilizou,
Vamos conferir. Você tem que ter controle de estoque, não tem jeito. Mas hoje todo mundo tem, né? Pegava um produto de baixo giro, vamos conferir. Então, quer dizer, o funcionário, ele via aquilo e falava, os camaradas estão em cima. E você tem que estar em cima. E para você fazer isso, eu cheguei a ter 4 lojas de varejo. Para você conseguir fazer isso em todas as lojas, você precisa ter gerente. Você vai ter que aprender a lidar com esse povo. Você tem que lidar com o gerente. Para você conversar com o gerente e formar um bom gerente, você tem que primeiro ser um bom gerente no seu negócio. Seja na sua loja, na sua indústria, no seu escritório. Você tem que ser bom naquilo. Porque o cara vai entrar, porque tem gente que faz, eu procuro achar gente melhor do que eu. Ótimo. Agora, para uma empresa pequena, bem pequena, é complexo. Você achar um cara melhor do que você, vai ser muito caro. Você não vai ter condição de pagar. Geralmente, na prática, é isso que vai acontecer, né? Então, essa consciência que eu tô... Boa noite, Rafa, tudo bem? Box 135, Bruna, boa noite, seja bem-vindo. Então, primeiro passo é você ter muita consciência do que eu estou falando aqui, da gestão dos custos fixos. Você tem que ter consciência total. Olá, Camila, boa noite, tudo bom? Então precisa de ter consciência da necessidade de apurar esses dados da maneira correta. Se você não apura, com certeza você está perdido, você está fazendo a gestão intuitiva, está trabalhando como bombeiro, né, apagando incêndio. Você já vai para o seu negócio de manhã já não sabendo direito o que vai fazer, porque tanto problema que você tem no financeiro que você fica desesperado. Você não sabe, você sabe como é que vai começar o dia e não sabe como é que vai terminar. Agora, quando você começa a ter domínio e tomar decisões assertivas, ajustar o seu dinheiro, o seu caixa, que tem jeito de ajustar o caixa através da gestão de custos. Só que você vai ter que olhar custo por custo, ver o que você pode cortar, o que não pode. Agora, para você fazer a gestão de custos, é importante você estar atento aos custos mais pesados, né? E alguns que não são tão pesados, mas você tem poder de ação nele, que é o seu Prolabore. Prolabore você pode sacrificar. Eu sei porque eu já fiz isso, e quando você sacrifica, você diminui a sua despesa, é lucro. A despesa pessoal diminuiu, é lucro para a empresa. É consciência. Você quer a sua empresa saudável ou você é bonito na foto? Né? Então, é essa consciência que vai ter que ter. Então, Prolabore pode mexer. Equipe de trabalho, aí é um assunto que vai longe, né? Aqui não vai dar. Você consegue diminuir custo na equipe de trabalho, só que tem que fazer uma live só sobre isso. Não é o que eu vou fazer no momento. E o custo mais pesado da sua empresa, ele é um custo variável, que é o quê? O custo da mercadoria, que nós chamamos de CMV do mês. Custo da mercadoria vendida no mês, que é a mercadoria que foi embora do dia 1º ao dia 30 para você realizar o faturamento que você teve no mês, né? Vamos dizer aqui um exemplo, tentar explicar isso aqui que muita gente não sabe. Você vendeu 100 mil reais no mês, dia 1º ao dia 30. Você vai lá e tira um relatório de venda de mercadoria do dia 1º ao dia 30. Você pode tirar esse relatório por fornecedor, para você começar a fazer análise de quê? Da sua compra. Você está comprando bem ou está comprando mal? A compra bem feita, você pode botar que, não dá para falar em porcentagem, mas é meio caminho andado. Se você comprar mal, você consegue destruir sua empresa. Se você comprar bem, você consegue elevar o nível da sua empresa. Comprar bem é negociar bem, prazo, preço. A gente sabe que isso é uma luta incessante, mas tem como, né, você ir para uma mesa de negociação e conseguir melhorar, e comprar a mercadoria certa, mercadoria de alto giro. Quando você está num momento difícil
vamos dizer, a economia não está favorável. Isso a gente sabe que isso afeta o negócio de todo mundo. A economia desfavorável. Você precisa acertar cada vez mais. Não tem jeito, precisa acertar. Você não pode errar. Você está com dúvida de um produto, na minha opinião, compra o que você sabe que gira. Só que aí cada segmento tem suas peculiaridades, não tem jeito, né? Tem muita coisa que depende do mix. Mas e a quantidade? Tem que ser menor. Aí tem fornecedor que quer exigir de você quantidade. Então aí é mesa de negociação. Não tem jeito. Vai para a mesa de negociação, tem que estar preparado para a guerra. E hoje o mercado existe muitos fornecedores, né? Você precisa de ter o que? Disposição de estar buscando novos fornecedores. Então isso é uma luta diária, tá? Nossa live daqui a pouco, falta 15 minutos. Vamos lá. Assunto importante aqui que tem a ver com a gestão de custos e também com o que eu acabei de falar de negociação. Quando você tem a sua empresa, você precisa determinar a sua política de preço. Qual é a sua política de preço na sua empresa, que você determinou? Isso aqui geralmente a gente determina no planejamento estratégico, mas eu fiz questão de colocar porque isso é muito importante. Nós temos 3 opções. Você pode partir para a política de briga de preço, quer dizer, vender barato. Você está criando a imagem de que a sua empresa vende barato. Então você se prepara para a guerra de preço. Por quê? Você vende preço. Pronto, você determinou, você vai ter que trabalhar ali. Você pode determinar a sua política de custo-benefício, que é o quê? Você ter produtos melhores, não top de linhas, mas produtos intermediários bons, que dá um benefício para o consumidor ótimo. É o termo, custo-benefício. É quando você compra um produto que você sabe que ele não foi tão barato, mas com o passar dos dias usando aquele produto, você fica feliz. Por quê? Ele é durável, ele mantém as características dele com o passar do tempo, e quando você olha para ele, você, na hora que está usando, você fala, caramba, paguei um pouco mais, mas valeu a pena. Então essa é a política do custo-benefício. Se você determinou que a sua empresa vai trabalhar assim, você deve manter essa política. E existe a política da diferenciação, que são o quê? As grandes marcas, né? Vamos dar um exemplo aqui. Grandes marcas não entram em promoção. Vamos dar um exemplo aqui. Rolex. Alguém já ouviu falar que a Rolex fez liquidação? Alguém já ouviu falar que a H Stern fez liquidação? A loja Vivara do shopping. Passa na frente, vê se tem liquidação. Não tem. Eles não precisam disso. Eles determinaram que a política de trabalho deles é diferenciação. Quem entra lá está sabendo que é aquilo que ele vende. Produtos de alta qualidade e de marca renomada. Isso daqui é uma fatia do mercado, né? A gente, né, uma empresa pequena, média, micro, geralmente está trabalhando preço ou custo-benefício. Eu gosto de trabalhar com custo-benefício. Porque tudo que é muito preço baixo, você tem que começar a trabalhar com coisa de baixíssima qualidade, e eu, tipo assim, não me identifico. Então, você precisa de saber qual é a sua identidade. Por isso que isso daqui eu mostro, né, que você determina isso lá no planejamento estratégico da sua empresa. Só que aí, isso é um assunto mais a fundo que está dentro do meu curso, que é o Método de Gestão de Custos Inteligente. Lembrando que depois que acabar a live aqui, você que está aqui, vai lá no Linktree na minha bio, que clica lá, o linkzinho azul, né? Você vai ter lá o Método de Gestão de Custos Inteligente, tem uma aula lá, que é a Masterclass O Lojista Rico, que eu falo muita coisa lá naquela aula, de graça está lá para você assistir. Tem o WhatsApp, que é para você falar com a equipe, vai falar comigo. E o curso de gestão de custo, que você pode clicar para você conhecer mais. E querendo aprender tudo, logo é só
fazer a inscrição no curso, que você tem acesso imediato por e-mail, para ter acesso a tudo que eu vou falando nas lives dos meus conteúdos, porém a gente vai falando de uma forma resumida, porque não tem como falar tudo aqui. Você viu, eu estou fazendo a live vai acabar e eu não tô conseguindo falar de tudo. Vou até resumir aqui um pouco. Custo de veículo. Todo empresário pequeno, micro, acaba tendo um veículo. Aí ele comprou o veículo. Comprar o veículo é investimento. Ele investiu num veículo. Aquele veículo ele pode vender depois, não é investimento. Porém, quando ele faz a aquisição do veículo, qual o custo que ele começa a ter por mês com esse veículo? E quem vai pagar é a empresa dele. Mesmo que esse veículo ele use para ele e para a empresa. Quem vai pagar é a empresa. Vou falar aqui, ó. Combustível, manutenção, pneu. Pneu tem a forma certa de calcular o custo do pneu, não é quando compra. Multas, estacionamento, IPVA, depreciação do automóvel. Mais uma vez está aqui. Quando compra é investimento. Ele gera vários custos mensais. Então, quando você começa a entender isso no seu dia a dia, começa a ter essa visão correta, sua gestão já começa a melhorar. Só de estar ouvindo isso que eu estou falando aqui. Você já vai para amanhã, olhando para a sua empresa, opa, isso aqui é custo, custa tudo aquilo vai embora, não volta mais. Você começa a identificar o que é custo, o que é investimento. Certo? Então, custo é aquilo que vai embora. Então, você precisa de ter controle disso. Não tem jeito. Se você não tiver, você está perdido com a sua empresa. Aí eu vou falar aqui de ladrões do seu lucro. Porque lucro, o que é lucro? Cada R$1 a menos de lucro é cada R$1 a menos de custo é R$1 a mais de lucro. Olha só. Você diminuir R$1 de custo, vai sobrar R$1 de lucro. É 100% de retorno. Diminuir R$1 na energia, vai sobrar R$1, inevitavelmente. Agora você busca vender mais, né? O desespero do empresário é vender mais. Vendeu R$1 a mais, você vai ter R$1 a mais de lucro? Não. Você vai ter que primeiro saber seu lucro, para saber o que vai sobrar desse R$1. Olha só como é importante você entender isso. Então, aonde você vai implementar esforço dentro do meu método que eu ensino? Primeiro esforço você vai implementar em aprender a dominar todos os custos, aprender a diminuir custos desnecessários que toda pequena empresa tem, que provavelmente vai acabar tendo que ter um sacrifício seu, e é duro, né? Mas é para você fazer a sua empresa ser saudável e prosperar. Na negociação de compra das mercadorias, esse é um fato que eu vejo muita gente fazendo mau negócio, e aí você vai conversar, ele fez o negócio foi para a mesa de negociação sem relatório de nada, sem nada, ele vai como se estivesse comprando uma camisa para ele. Como é que você, empresário, vai para uma mesa de negociação comprar para sua empresa sem dados na mão? Tá querendo ter insucesso, né? Talvez coisa mais grave, mas tudo bem. Aí o que nós temos aqui de gente, de ladrões do lucro seu? Antecipação de cartão. Por exemplo, você antecipou cartão esse mês. Aí lá o custo de antecipação foi R$300. Você tirou R$300 do seu lucro. Na hora. Você tinha 5 mil, na hora que você antecipou caiu para 4.700. Você tem R$300 a menos de lucro automaticamente. Juros de mora em duplicata. Está pagando duplicata atrasada. Vai acabar a nossa live, tá, gente? Não vai ter jeito, não. Eu vou pedir a vocês aqui, já vai acabar, não tem jeito, para ir lá no meu Linktree, na minha bio, no WhatsApp lá, falar com a equipe e mandar ideias de lives que você quer que eu faça, assuntos para sua empresa. Você pode olhar meus conteúdos no Instagram e dali tirar novas ideias que eu vou ouvir, eu vou estar olhando vocês. Ok?